Bom, nessa aula eu vou falar sobre o modelo relacional. O modelo relacional ele foi introduzido por um pesquisador da IBM, o Coach, em 1970. Portanto, já tem aí quase 50 anos e mesmo assim ainda é o modelo mais usado aí por bancos de dados de uma forma geral para desenvolvimento de aplicações comerciais. Ele é um modelo formal baseado aí nos conceitos de uma relação matemática, que vem lá do conceito de teoria de conjuntos. Esse modelo ele representa o banco de dados como uma coleção de relações. O conceito de relação, a gente pode fazer uma analogia com tabela, para facilitar o entendimento, onde cada linha da tabela ela representa uma coleção de valores relacionados. E esses valores eles são interpretados como fatos, descrevendo alguma entidade do mundo real, ou um relacionamento. E o nome que a gente dá para a tabela e para as colunas são usados para ajudar na interpretação do significado dos valores que eu tenho em cada linha da tabela. Então, a gente pode visualizar isso dessa forma aqui. Ó. Então, nesse exemplo, eu tenho uma tabela, uma relação de nome aluno, que tem as colunas onde eu quero armazenar dados aqui sobre nome, CPF, telefone residencial, endereço, telefone comercial, idade e média dos alunos. Cada linha, então, representa aqui, nesse caso, um aluno e cada célula aqui representa um valor para o atributo dado aqui em cima, para a coluna, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui o aluno Bruno Braga, de CPF 305, etc., de telefone tal, endereço, telefone residência comercial, nesse caso, não existe, então, para isso a gente usa um valor especial chamado nulo. Idade 19, média 3.21. As segundas linhas já estou falando de outro aluno, então, da mesma forma como valor para cada uma das colunas. No conceito de relação, a relação é esse conjunto de dados aqui, que é a mesma coisa que a tabela, ou seja, então eu tenho aqui o nome da relação, ou o nome da tabela, e cada coluna aqui, no conceito de relação, é chamado de atributo. Então tem nome, CPF, telefone, são atributos da relação aluno. E cada linha nessa tabela representa o dado de um aluno, no conceito de relação é chamado de tupla. Então eu tenho aqui as tuplas da relação aluno. Então nós vamos usar esse conceito. Bom, o tipo de dado que eu coloco em cada célula daquela ali, ou seja, o valor para cada coluna ali e cada linha, é definido como o domínio, chamado de domínio daquele atributo. Então, o domínio é um conjunto de valores atômicos, ou seja, são valores únicos, ali, indivisíveis. Então, exemplos para nomes, por exemplo, nome de pessoas de uma forma geral. Então, eu falo lá que o atributo nome, o domínio dele, então, o atributo nome, que representa o conjunto de nomes de pessoas, o domínio dele eu posso definir como sendo uma cadeia de caracteres contendo apenas letras. Normalmente eu defino aqui também um tamanho máximo para esse atributo, para esse domínio. Outro exemplo, idade de funcionários, que representa aí valores possíveis para a idade de funcionários da empresa. O domínio pode ser definido como um número inteiro, entre 15 e 80. Outro exemplo, o CPF. Então, a gente pode definir o CPF como formado por dígitos, onde cada D aqui é um dígito de 0 a 9. Então, formado aqui por 11 dígitos nesse formato. O formato não faz parte do domínio, mas nesse caso, então, o domínio seria 11 dígitos. Salários, onde salário, que é o salário de um funcionário, poderia ser definido como sendo um número real positivo com 2 casas decimais. Então, definido o domínio, esses são os valores possíveis que eu posso ter para cada um desses atributos. Tenho também o conceito de esquema de relação. Então, o esquema é só a definição da relação, ou seja, ela é uma expressão que a gente pode representar nesse formato aqui, ó, ao invés de representar como uma tabela, assim, o esqueleto da tabela, eu posso definir isso aqui numa linha, onde eu coloco esse formato. R é o nome da relação, e entre parênteses, cada A índice I aqui é o nome de um atributo, que representa então o papel aí do domínio dado lá para essa relação.
A gente chama isso aí de domínio de AI. E é a quantidade de atributos aqui, o N, né? N, se uma relação tem N atributos, eu digo que a relação é de grau N, ou aridade N. Então, exemplos aqui, ó, posso definir a relação estudante nesse formato. Aqui vem o nome da relação estudante e entre parênteses o nome de cada atributo. Nome, matrícula, endereço, telefone, data de nascimento. Bom, para complementar isso aqui, a gente define qual que é o domínio de cada um desses atributos. Mas normalmente a gente coloca essa parte para eu definir, para a visualização ficar mais fácil aqui, para eu ver só o esquema com o nome dos atributos aqui. Outro esquema da relação disciplina. Então eu tenho os atributos nome, código, carga horária e número de crédito. Então assim é o conceito de esquema de relação. Bom, a relação em si é o conjunto das suas tuplas, né? Assim, o conjunto de dados que eu tenho ali. Então eu posso definir que uma relação Rzinho aqui de um esquema Rzão, que a gente denota por R de R, é o conjunto aí das N tuplas dado aí para a relação. Então, ó, cada linha da relação, né? A linha 1, 2, 3, então a tupla 1, 2, 3 até N. Então, cada tupla é uma lista ordenada de N valores, ou seja, eu tenho lá um valor para cada um dos atributos. E sendo que esses valores para cada um dos atributos está no domínio de valores daquele atributo, ou ele pode ser um valor especial chamado nulo, como a gente tinha naquele exemplo anterior. Então, formalmente, uma relação Rzinho de Rzão é um subconjunto do produto cartesiano dos domínios que definem R. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui é que se eu pegar todos os valores possíveis para o domínio do atributo A1, todos os valores possíveis para o domínio do atributo A2 e assim por diante, e fizer uma combinação, ou seja, o produto cartesiano é a combinação desses valores, todos os valores possíveis. Ou seja, cada valor de A1 combinado com cada valor de A2, com cada valor de A3 e assim por diante. Então, cada linha ali é uma dessas combinações. Então, o que eu tenho, no final de contas, em uma relação, é um subconjunto do produto cartesiano desses domínios. Bom, em relação a essas relações ainda, a ordem das tuplas é irrelevante, ou seja, se eu trocar ali duas linhas de lugar, duas tuplas, se eu falar do aluno João e depois do aluno Maria, ou se eu inverter, o resultado em termos de banco de dados é o mesmo, não faz diferença. Agora, dentro de cada tupla, a ordem dos valores é relevante, a não ser que eu estabeleça aí uma correspondência entre os valores e os atributos definidos. Então, por exemplo, se eu falo que uma tupla tem esses valores aqui, ó, BD 032, 72 e 4, essa ordem aqui é a mesma ordem que está definida lá no esquema. Ou seja, esse é o BD que corresponde ao atributo, provavelmente lá, código da disciplina, que seria o primeiro atributo da relação, definido lá no esquema. Agora eu posso também fazer uma correspondência assim, ó, colocar o nome do atributo e o valor. Nome do atributo e valor. Então, estou falando lá que o 032 é o código, 72 é a carga horária e assim por diante. Então, se eu fizer essa correspondência, aí eu posso trocar os valores de lugares aqui, que não faz diferença para a relação. O valor de cada atributo em uma tupla é atômico, é um valor único. Ou seja, é um valor indivisível. Assim, atributos, como a gente viu lá no AR, atributos compostos e atributos multivalorados não são permitidos no modelo relacional. Eu não posso colocar numa mesma célula mais um valor e nem várias partes de um mesmo valor. Então, depois, mais na frente, nós vamos ver como que eu faço um mapeamento desses atributos compostos multivalorados lá do AR para o modelo relacional. A questão também dos valores nulos, vamos definir um pouco melhor isso aqui, o valor que a gente chama em SQL de null. Esses valores nulos representam atributos que podem ter valores desconhecidos ou que não se aplicam. Então, os significados aí de nulos são valores desconhecidos, valor que existe, mas não está disponível, e valor que não se aplica a uma tupla, ou seja, um valor indefinido. Por exemplo, se eu tenho lá, igual apareceu naquele exemplo anterior, um telefone comercial nulo,
é provavelmente porque esse valor a pessoa não tem, o aluno não tem um telefone comercial. Então você colocaria um valor nulo. As tuplas na relação elas são únicas, ou seja, não existem duas tuplas exatamente iguais. Então eu não posso ter tuplas duplicadas dentro de uma mesma relação. Esse vem do conceito de conjunto, né, que existe esse conceito de conjuntos com elementos repetidos. Bom, o modelo relacional tem os seus conceitos e tem um conjunto de regras ou restrições. Então, o que são restrições? São algumas regras que nós vamos ter que seguir para atender o modelo. Então a gente pode classificar essas restrições em 3 categorias aqui. As restrições inerentes, baseadas no modelo, ou restrições implícitas, são aquelas inerentes do modelo, ou seja, essas que a gente acabou de ver aí, já estão implícitas no modelo. Eu tenho também as restrições baseadas em esquemas ou restrições explícitas, que podem ser expressas diretamente nos esquemas do modelo de dados. Ou seja, ao definir um esquema, eu defino junto algumas restrições, que são chamadas restrições explícitas. Nós vamos ver em detalhes daqui a pouco. E tenho também as restrições baseadas na aplicação, ou restrições semânticas, ou também chamadas de regras de negócio, que são aquelas que não podem ser expressas diretamente nos esquemas, e elas devem ser então impostas pelos programas de aplicação. Então, algumas das regras que a gente quer com relação aos dados, muitas vezes a gente não consegue colocar explicitamente isso nos esquemas da relação. Então, a gente tem que documentar e depois implementar isso nos programas de aplicação, através de linguagens como Java, PHP, ou usando o conceito de triggers. Nós vamos ver mais no final do semestre. Bom, então o que importa para nós nesse momento são essas restrições explícitas. Então vamos detalhar um pouco mais o que são restrições implícitas, que são essas que a gente pode definir diretamente no esquema aí do modelo. Então essas restrições têm nome, nós vamos definir aqui 5 dessas restrições. Então a primeira é a restrição de domínio, que diz que o valor de cada atributo ele deve ser um valor atômico no domínio do atributo. Ou seja, definir lá que o salário de um funcionário é um número real maior que 0, por exemplo, então eu só posso colocar ali números reais maiores do que 0. Qualquer outro valor, se eu tentar colocar um valor negativo, aí eu vou estar violando a restrição de domínio e o meu banco de dados não vai, o meu SGBD não vai aceitar eu colocar um valor fora do domínio. Da mesma forma, esse valor tem que ser atômico, ou seja, um valor único, indivisível. A segunda restrição, chamada de restrição de chave, está relacionada com o conceito de chave, que no modelo relacional a gente tem alguns nomes específicos aqui. Então a chave, de uma forma geral, é um atributo ou um conjunto de atributos que identificam unicamente uma tupla. Então, por exemplo, quando a gente fala lá o CPF de um funcionário é uma chave, então significa que não existem 2 funcionários com o mesmo valor para o CPF. Bom, aqui diz na definição que é um conjunto mínimo de valores. Então, por exemplo, por que disso? Porque se eu pegar, por exemplo, CPF mais o nome, isso também é único. Só que como o CPF sozinho é único, então eu pego o conjunto mínimo de atributos, que nesse caso seria um atributo só. Bom, mas existem relações no esquema que podem ter mais de uma chave. Então, se ela tiver mais de uma chave, por exemplo, numa relação departamento, poderia ter lá um número de departamento, que seria único, seria uma chave, e poderia ter um nome do departamento também, que seria único, de forma que eu não tenha 2 departamentos com o mesmo nome. Então, se eu tiver duas chaves, né, então elas são chamadas de chaves candidata. E eu vou escolher uma delas para ser a minha chave primária. Então, o modelo relacional define o conceito de chave primária. Eu tenho que sempre escolher
de ter em uma relação uma chave primária. E aí, então, se eu tiver mais de uma chave candidata, as outras são chamadas de chaves alternativas ou secundárias. E elas continuam sendo chaves. O modelo relacional vai ter como garantir que todas elas são únicas. Mas uma delas, que é usada primariamente para indexar a relação, a tabela, é chamada de chave primária. Então, se eu tenho que escolher uma delas, como escolher? Então, aí, a princípio, é qualquer uma. É uma escolha arbitrária. Mas tem algumas dicas do tipo assim, é melhor escolher como chave primária, aquela com o menor número de atributos. Ou, por exemplo, também se eu tiver lá, às vezes uma chave é um número inteiro, a outra é um string grande, geralmente um número inteiro é melhor em termos de eficiência, de facilidade de implementação e de espaço de armazenamento que eu vou precisar para guardar isso nas minhas tabelas. Então, normalmente a gente escolhe uma com tem menos atributos e com tipos de dados menores, tipo um valor numérico. Então, cada esquema de uma relação ela deve ter uma chave primária. Assim, é obrigado lá de acordo com o modelo relacional, ter uma chave primária em cada tabela. A gente vai indicar isso no esquema, naquele desenho do esquema, por um sublinhado abaixo do atributo que for chave. Ou a chave pode ser composta, a chave pode ser formada por mais de um atributo. Então, nesse caso, a gente sublinha uma linha em todos eles. Por exemplo, aqui, nessa relação de carros, a gente tem os atributos placa, número de chassi, marca, modelo e ano, com esses dados aqui. Aqui, o sublinhado em placa está indicando que a placa é a chave primária dessa tabela. No entanto, o número do chassi também é uma chave, ele também é único. Mas nesse caso, ele ficou como chave alternativa, ou chave chave secundária. Então, tanto a placa quanto o número de chassi são chaves candidatas. E a placa foi escolhida para ser a chave primária, então o número do chassi é uma chave secundária, ou também chamado de alternativa. Mas ambas, lembrando que ambas têm que ser garantidamente únicas. Nessa anotação do livro do Elmaz Navati, nós não temos nenhuma marcação especial para definir chaves secundárias. Tem alguns livros que adotam um sublinhado duplo, ou seja, duas linhas aqui sublinhando as chaves secundárias. No caso do livro do Elmaz Navati, não usa isso, mas a gente tem duas alternativas. A princípio, a gente poderia até sublinhar dessa forma, com sublinhado duplo, ou documentar, escrever aqui, deixar explícito que o chassi é uma chave secundária, para que futuramente, no desenvolvimento do projeto, isso possa ser levado em consideração. Bom, a terceira restrição, chamada de restrição sobre valores nulos, ou sobre null, que diz que eu tenho que especificar para cada atributo se ele permite ou não valores nulos. Então, normalmente, a gente, ao definir cada atributo, se ele permitir valores nulos, a gente marca ele como null, permite valores nulos. Ou se ele não pode, se nenhum nulo é permitido, ou seja, se obrigatoriamente tem que colocar algum valor válido diferente de nulo, então eu marco ele como não permitindo nulos ou not null. Bom, depois vem as chamadas restrições de integridade. Para definir as restrições de integridade, vamos definir primeiro esse conceito de esquema do banco de dados. O esquema de um banco de dados relacional, quando a gente define o esquema de cada relação, por exemplo, aqui eu tenho o esquema da relação empregado com esses atributos, a relação departamento com esses atributos, então eu tenho aqui o esquema de cada relação. O conjunto desses esquemas que formam o banco de dados é chamado, então, esquema do banco de dados. Mas acontece que eu não tenho só o esquema das relações, eu tenho também os chamados restrições de integridade. Então, eu tenho que definir também essas restrições
juntos com esse esquema para formar então o esquema aí de um banco de dados. Então, formalmente, um esquema S aí de um banco de dados relacional, ele define um conjunto de esquemas de relação, ou seja, conjunto R aqui de esquema de cada uma das relações, igual esse aqui, e um conjunto de restrições de integridade. Então, eu vou ter aqui restrição 1, 2, 3, tem várias restrições de integridade para esse banco de dados. Essas restrições, elas definem algumas regras que têm que ser satisfeitas aqui, então, dentro desse esquema. Então, o estado de um banco de dados S é um conjunto de estados das relações do banco de dados, que são o conjunto aí das relações, de tal forma que cada RI, ou seja, cada instância aqui, em cada uma dessas relações, elas têm que satisfazer as restrições de integridade definidas para esse banco de dados. Então, portanto, a gente diz que o esquema S é o conjunto dos esquemas de relações, mais o conjunto de restrições de integridade. Bom, para a gente entender melhor o que é esse conjunto de integridade, vamos definir isso aqui para frente. Antes tem um exemplo aqui de um estado de um banco de dados, ou seja, aqui agora, o estado de um banco de dados seria então as suas relações com os seus respectivos dados. Então aqui os dados de funcionários, os dados de departamento, localização do departamento, projeto, trabalha, dependente. Então eu tenho o estado do banco de dados nesse instante, ou seja, como se fosse uma foto aqui das relações com seus respectivos conjuntos de dados. Bom, aí o que seriam então as restrições de integridade? Elas vão definir regras para que cada linha dessas tabelas tem que respeitar. Então eu tenho a chamada restrição de integridade entidade, que seria então a nossa quarta restrição, que diz, é uma regra bem simples, ela diz o seguinte: a chave primária não pode ter valor nulo. Então se eu defino uma chave primária aqui numa relação, por exemplo, na relação funcionário, o número do empregado é uma chave. Então aqui, ó, entre os valores para o número de empregados, não pode ter um valor nulo. Nenhuma chave pode ter valor nulo. Então essa é a restrição de integridade de entidade. E a quinta restrição, chamada de restrição de integridade referencial, que é a mais interessante aqui do modelo relacional, é uma restrição que especifica aí, que é especificada entre duas relações. Então eu tenho que ter realmente duas relações, quando elas têm uma associação entre elas. É usado para manter a consistência entre as tuplas das duas relações. Então, para isso, eu tenho o conceito de chave estrangeira, que é um outro nome aqui para o modelo definido nos conceitos do modelo relacional, o conceito de chave estrangeira. Então, a chave estrangeira é usada para definir as restrições de integridades referenciais. A gente define com um conjunto de atributos, que eu vou chamar de FK, de Foreign Key, de chave estrangeira em inglês. Então, uma chave estrangeira é formada por um conjunto de atributos, um ou mais. Então, um conjunto de atributos FK em um esquema de relação R1 é uma chave estrangeira de R1 que referencia uma relação R2 se ela satisfaz as duas regras seguintes. Então, veja bem, a chave estrangeira é definida uma relação R1 e ela faz uma referência a uma relação R2. Então, ao definir isso, a gente tem que satisfazer duas regras. A primeira diz o seguinte: que os atributos dessa chave estrangeira têm os mesmos domínios dos atributos da chave primária, que a gente chama de PK, Primary Key, da outra relação R2. Pois os atributos aí dessa Foreign Key, eles referenciam a relação R2. Como que seria isso? Vamos voltar aqui no exemplo para a gente entender melhor. Então aqui na tabela, na relação funcionário, tem um atributo aqui, num débito, que é o número do departamento. Esse número está aqui para referenciar a tabela, a relação departamento em que cada funcionário trabalha. Então quando eu tenho aqui, por exemplo, a primeira linha do funcionário João B. Silva, de número tal, etc, etc, esse 5 aqui diz que ele pertence, o trabalho é para o departamento número 5. Mas os dados do departamento estão aqui na relação departamento. E essa relação tem aqui o número do departamento, que é a chave primária aqui.
Então, se a gente procurar o 5 aqui, nós vamos ver que 5 é o departamento de pesquisa, que tem o gerente 33 tal, da data de início tal. Então, esse é o departamento de pesquisa. Então, aqui está dizendo, nesse num débito, que o funcionário João trabalha no departamento de pesquisa. Depois a linha 2, que é do Frank, também diz que ele trabalha para o departamento 5, que é o departamento de pesquisa. Depois a Alice, que é a terceira linha, trabalha para o departamento 4, e o departamento 4, se a gente verificar aqui, é o departamento de administração. Então veja bem, esse número de departamento, ele está aqui para referenciar a tabela de departamento, no sentido de interpretar aqui que esse aqui fala qual o departamento que o funcionário pertence. Então, isso aqui é que é chamado de chave estrangeira. Ele é um atributo que não é um atributo próprio de funcionário. Ele está aqui só para fazer um relacionamento com o departamento, para dizer em qual departamento que o funcionário trabalha. Então, essa é a chave estrangeira. Ele fica na relação funcionário e referencia a relação departamento. Então, a chave estrangeira é sempre entre duas relações. E como ele está aqui para referenciar o número do departamento, que é a chave primária aqui, ele tem que ter o mesmo domínio, é o que diz aquela primeira regra. Ou seja, isso aqui é um número inteiro, aqui também é um número inteiro, ou seja, na verdade o contrário. Se aqui é um número inteiro e ele quer referenciar aquele número inteiro, aqui também tem que ser um número inteiro. Então, os domínios da chave estrangeira e da chave primária da relação referenciada, eles têm que ser compatíveis. Esse é o que diz aqui a primeira regra da chave estrangeira. E a segunda regra diz que o valor da chave estrangeira em uma tupla T1, que está na relação R1, ou ele ocorre como valor da chave primária na outra relação, em alguma tupla alguma tupla T2 da outra relação R2, ou ele é nulo. Ou seja, esse valor que eu coloco aqui, por exemplo, o número do departamento, ele tem que existir aqui em alguma linha da relação referenciada, aqui na chave primária, ou ele pode ser um valor nulo, se essa coluna aqui permitir valores nulos. O que não pode acontecer, por exemplo, é eu falar aqui que o funcionário trabalha lá para o departamento 7 e eu procurar aqui e não existe o departamento 7. Isso é uma inconsistência que não pode existir. Então a chave estrangeira garante isso. Se eu definisse aqui como chave estrangeira, o SGBD não deixaria eu colocar aqui um valor que não existe aqui. Mas eu poderia colocar um valor nulo, se essa coluna aqui permitisse valores nulos. Por exemplo, se fizesse sentido um funcionário não trabalhar para nenhum departamento, então eu poderia colocar um nulo aqui. Então, um valor de chave estrangeira, ou ele é um valor que existe na relação referenciada, na chave primária, ou ele é um valor nulo. Então, é assim que é a definição da chave estrangeira. Bom, a chave estrangeira ela pode ser representada graficamente dessa forma aqui, ó. Uma seta saindo aqui do atributo que é a chave estrangeira, referenciando, apontando aqui para a chave primária da outra relação. Por exemplo, naquele esquema que a gente acabou de ver, lá na relação departamento, o número do gerente é uma chave estrangeira que referencia o número do empregado aqui na relação empregado. Então, por exemplo, aqui, ó, o número do gerente que aparece aqui, ó, 334455, ele referencia o número do empregado aqui, ó. Então ele tem que existir aqui, ó. 334455 é o Frank. E cada um aqui também tem que existir aqui, ou ele seria nulo. Então esse é o conceito da chave estrangeira, e a gente representa nos esquemas usando uma seta assim, ou também a gente vai ver uma outra notação que vai ter esse formato aqui, ó. Eu coloco o nome da relação R1, os atributos entre colchetes que formam a chave estrangeira, e uma seta com o nome da relação apontada, o R2, referenciada, e entre colchetes a chave primária dela. Nós vamos usar muito essa notação aqui. Daqui a pouquinho eu volto nela. Deixa eu falar primeiro aqui das operações de atualização sobre relações. No banco de dados relacional,
eu posso querer inserir, alterar, excluir dados nessas relações, ou seja, nessas tabelas. Então a gente vai definir aqui a operação de inserção, ou insert, que insere uma nova tupla ou mais de uma tupla em uma relação. Então a operação de inserir tuplas. Eu insiro uma tupla inteira de uma vez. Não faz sentido eu inserir só um pedaço da tupla. Tem que ser uma tupla inteira. Ao fazer isso, de acordo com as restrições que a gente viu ali, isso pode violar qualquer uma daquelas 5 restrições discutidas. Por exemplo, vamos voltar aqui. Se eu insiro um novo departamento, eu vou ter que informar um valor para o nome, para o número do gerente e para a data de início. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, uma letra aqui no departamento, se ele é um valor inteiro, então eu estaria violando a restrição de domínio. Então eu não estaria atendendo a restrição de domínio. Ou se, por exemplo, eu colocar aqui o número de gerente, que não existe aqui como número de empregado, estaria violando a restrição de integridade referencial. Então, na verdade, qualquer coisa que eu inserir aqui, se eu inserir, por exemplo, outro departamento número 5, eu estaria violando a restrição de chave, que estaria duplicando a chave. Então, ao inserir dados aqui, eu posso violar qualquer uma dessas restrições que a gente acabou de ver. Bom, eu tenho também a operação de exclusão, ou delete, que exclui tuplas de uma relação. Então, da mesma forma, eu excluo uma tupla inteira, não tem como excluir só um pedaço de uma tupla. Ao fazer isso, como eu estou excluindo dados, então não faz sentido, por exemplo, violar a restrição de domínio, restrição de chave, já que eu estou tirando uma linha dali. Mas eu posso violar a restrição de integridade referencial, a única que poderia ser violada no caso de exclusão. Por exemplo, vamos supor que eu tente excluir aqui o departamento de pesquisa, que é o departamento número 5. Ao fazer isso, como existe aqui uma chave estrangeira lá no funcionário referenciando esse departamento e tem alguém falando que ele trabalha para o departamento 5, se eu permitir excluir isso aqui, aí eu vou gerar uma inconsistência, porque vai ficar aqui o número do departamento 5 e não vai existir o 5. Pela regra da chave estrangeira, a gente viu que isso não pode acontecer. Então, se eu tentar excluir essa linha do departamento 5, eu estaria violando a restrição de integridade referencial e o SGBD não permitiria eu fazer isso. Bom, e a terceira operação, chamada operação de modificação, ou update, ou modify, que é a ideia de mudar valores de alguns atributos em tuplas existentes, ou seja, trocar um valor que já existe lá no banco de dados em alguma daquelas linhas. Isso também pode violar qualquer uma das 5 restrições de integridade. Então, por exemplo, se eu modificar um atributo que não é chave primária e nem chave estrangeira, isso pode violar somente a restrição de domínio e de nulos. Já se eu modificar uma chave primária, isso é similar a excluir uma tupla e inserir outra no seu lugar. Daí eu posso violar qualquer uma dessas restrições. Se eu modificar um atributo de uma chave estrangeira, isso pode violar a restrição de integridade ou de domínio. Já que eu estou mudando o valor lá eu posso estar violando a restrição de domínio também. Bom, então são as operações permitidas aí sobre as relações no modelo relacional. Bom, vamos voltar aqui naquela notação que eu falei. Quando eu defino aqui uma chave estrangeira, então eu coloco assim, quais atributos que são chave estrangeira, entre colchetes, o nome da relação antes, uma seta e a relação que está referenciando. Então, vem o nome da relação e a chave primária. Isso é o normal da chave estrangeira. Bom, eu posso definir junto com isso uma operação, uma opção de exclusão. Então, a opção de exclusão significa o seguinte: o que acontece se eu tentar excluir uma linha nessa tabela e tiver alguém referenciando ela? Ou seja, se eu tentar excluir a linha referenciada por uma chave estrangeira. Então, eu posso definir essa operação de exclusão, essa opção de exclusão, com uma das seguintes opções: bloqueio ou restrict, propagação, cascade, substituição por nulo ou set default. Vamos entender melhor isso. O bloqueio é o padrão, é isso que a gente acabou de ver aqui, ó, que eu dei até um exemplo. Por exemplo,
se eu tenho uma chave estrangeira aqui, ó, num departamento referencia o departamento. Se eu tentar excluir essa linha do departamento 5, se a opção de exclusão lá está definida como bloqueio, aí significa que ao tentar excluir essa linha, o SGBD não vai permitir porque existe alguém referenciando aqui. Então ele vai bloquear essa exclusão. Vai se chamar de bloqueio. Esse é o padrão, é a definição padrão aí da chave estrangeira. Mas tem situações que eu posso flexibilizar isso e permitir outras opções que não seja o bloqueio. Eu tenho, por exemplo, um caso típico que é o cascade, a propagação. Então, eu colocaria aqui em cima, o que eu escrevo aqui na hora que eu defino cada chave estrangeira é colocar aqui a opção. Então, posso dizer aqui, por exemplo, B, colocar simplesmente uma letra B, que a gente vai convencionar aqui de bloqueio, ou P para propagação, ou N para substituição por nulos, ou D para default. No caso da propagação, significa o seguinte, que ao invés de bloquear a exclusão, ele vai permitir a exclusão, só que ele vai excluir também todas as linhas referenciadas. Por exemplo, esse é um caso mais típico. Então, assim, na verdade, cada chave estrangeira tem que definir a sua opção de exclusão. Nesse caso do número do departamento, o mais típico é realmente o bloqueio. Mas imagina outra situação aqui do dependente. Ó. Dependente tem lá o número do empregado, que é uma chave estrangeira, referenciando aqui o número do empregado lá na tabela funcionário. Essa é uma chave estrangeira que diz de qual funcionário cada dependente depende. Bom, mas como o dependente está muito ligado ao funcionário, lá no modelo ER, quando a gente fez um exemplo lá de um diagrama ER, a gente definiu isso aqui como uma entidade fraca, um tipo de entidade fraca. Isso é um caso típico, assim, que isso aqui está muito relacionado ao funcionário e não faz muito sentido ele existir sem o funcionário. Então, eu poderia definir essa chave estrangeira aqui com a opção de exclusão de propagação. Se eu fizer isso, significa o seguinte, se eu tentar excluir um funcionário, por exemplo, aqui é o João, que é o funcionário 1, 2, 3, 4, 5, etc., ele existe aqui como 3 dependentes. Então, se a opção de exclusão lá for propagação, ao tentar excluir o João, automaticamente ele vai excluir todos os 3 dependentes dele. Então, essa é a exclusão em cascata, por isso que chama de propagação ou cascade, que é uma opção interessante para algumas situações assim, mas pode ser uma opção perigosa. Então, tem que tomar cuidado para ver realmente se é isso mesmo que eu quero. Então, esse é o caso do cascade ou propagação. Então, ao definir a chave estrangeira, eu digo qual que é essa opção. Então, para cada chave estrangeira. Então, se eu definir lá a questão, aquela do dependente como sendo cascade, então eu estou definindo que eu poderia, que eu excluiria todos os dependentes caso eu exclua o funcionário do qual ele depende. Bom, e a outra é a substituição por nulos ou set default, que são semelhantes, que seria assim, eu permito a exclusão da linha associada, mas para manter a consistência, eu troco o valor da chave estrangeira, que está referenciando, por um valor nulo ou por um valor default. O valor default é um valor padrão que eu defino lá para um atributo. Então, por exemplo, esse é um caso típico desse número do supervisor. O número do supervisor está aqui, é aquele relacionamento recursivo que diz qual funcionário que é supervisor de qual outro funcionário. Então, por exemplo, no funcionário João, está dizendo que o supervisor dele é o 334455. Então, essa é uma chave estrangeira que referencia o próprio número empregado aqui na tabela em funcionário. Então, 334455 é o Frank. Então, estou falando que o supervisor do João é o Frank. Então, se eu tentar excluir alguém aqui, por exemplo, se eu tentar excluir o Frank, como existe alguém aqui referenciando ele, se a opção de exclusão for substituição por nulos, então eu permitiria excluir o Frank e colocaria um valor nulo aqui para
para todo mundo, para todos os funcionários que tiverem o Frank como supervisor. Nesse exemplo seria o João, esse aqui, mais esse outro aqui, que é o Pedro, e mais esse outro aqui, que é a Daniela. Então, todos eles ficariam com valores nulos se eu excluir o Frank, olhando somente essa chave estrangeira aqui. Na verdade, a gente tem que olhar todas as outras chaves estrangeiras. Se alguma delas não permitir que o funcionário aqui seja excluído, eu não poderia excluir. Eu tenho que verificar, na verdade, todas as chaves estrangeiras que referenciam o funcionário antes de fazer a sua exclusão. Mas esse seria um exemplo típico de substituição por nulos. Então essas são as opções aqui de exclusão quando eu defino uma chave estrangeira. Ok? Então basicamente esse é o conceito do modelo relacional. É um modelo bem simples, muito simples mesmo, fácil de entender. Em poucos minutos aqui dá para explicar praticamente tudo aí dele. Por isso que ele está aí há quase 50 anos. Porque realmente é simples e é fácil de implementar e eficiente. Bom, eu tirei esses conceitos aqui também do livro da Maz Navati. E é isso para essa aula.